Israel executa o líder do Hamas em Beirute, capital do Líbano. Para a inteligência de Israel, o homem executado nada mais era do que o homem do Irã dentro do Hamas. A liderança do Hamas executada por Israel é uma das mais importantes figuras e importante articulador político, tanto dentro do território de Palestina, Israel, bem como no exterior, de modo que tem uma vida em ter morado na Turquia e articulado o movimento do Hamas na Turquia, no Líbano e na Síria. Nós temos, portanto, uma perda significativa para a inteligência e a liderança também do Hamas executados por Israel. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados aqui do YouTube. Eu vou pedir a você que curta, compartilhe o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica e convidar você a conhecer o nosso e-book, um material feito para que você compreenda e estude da melhor maneira possível o conteúdo de geopolítico. Para baixar tal material, é só você clicar no link na descrição do nosso vídeo, escrever seu nome e seu e-mail e terá acesso ao material de alta qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E nós iremos falar do Hamas, as subdivisões eventuais do grupo, porque no Líbano estava ali o Saleh al-Aouri, que foi executado por Israel, e também vamos analisar um pouco o contexto do Irã. Nós temos um país em turbilhão político interno a partir de duas explosões que ocorreram no dia de hoje. Mas antes, vamos voltar nessa fotografia que vale muito a pena pensarmos o que ela significa. Nós temos a foto de Khomeini, que se localiza no canto superior esquerdo, na parede, e também Khamenei. Estes dois homens são lideranças importantes do Irã no que diz respeito às questões espirituais e religiosas. São homens cujas ideias direcionam o caminho para onde o Irã deve seguir. Agora, nós temos também sentados outras lideranças importantes. No caso, o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, nós já falamos sobre essa foto aqui em outro vídeo, aparece aí no card para você. Temos ainda o líder da Jihad Islâmica e também o líder do Hamas que foi executado, o Saleh al-Aouri. Nós temos então esta foto sintetizando bastante uma conexão Irã, Líbano, Hamas, evidenciando o que nós também já tratamos aqui no nosso canal, sendo o chamado eixo da resistência, uma série de grupos e países no Oriente Médio que se posicionam contra a resistência de Israel, contra a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio e assim por diante. Agora, quem foi executado foi o líder do Hamas, o Saleh al-Aouri, conforme estamos aí a observar. E o Hamas, conforme nós sabemos, tem uma subdivisão importante e à medida que compreendemos a subdivisão que existe dentro do Hamas, nós vamos compreender de maneira muito mais aprofundada o que significa a morte do Saleh. Vejam só, o Hamas, conforme sabemos, é um acrônimo que significa Grupo de Resistência Islâmica, que atua dentro da faixa de Gaza, sobretudo, e existe sim algumas conexões do Hamas dentro do território da Cisjordânia. Mas, em termos políticos, inclusive de representatividade, o Hamas é muito mais forte dentro da região da faixa de Gaza. Não por acaso, a guerra que nós estamos assistindo nesses últimos meses é de Israel contra o Hamas, sobretudo na faixa de Gaza, e não necessariamente na Cisjordânia, que é outro território palestino. Então nós temos que o Hamas atua, conforme sabemos, sobretudo na faixa de Gaza. Agora, o Hamas tem uma subdivisão muito importante interna. Nós temos um grupo que atua em frentes diferentes. É um grupo que atua na questão política, e o objetivo da questão política é promover a fé no Islã. Então nós podemos pensar numa perspectiva religiosa, um braço religioso do Hamas, de modo que o Hamas está presente em escolas religiosas, na mesquita, no que diz respeito ali ao ensinamento da fé, segundo a perspectiva do Hamas. Agora, o Hamas também é um grupo que atua, além de politicamente, atua na questão filantrópica. Então é um grupo de assistência social importante dentro da realidade palestina. Inclusive, quando há alguma ajuda humanitária para o Hamas, ou melhor, para os palestinos, quem faz a distribuição, eventualmente, ali da riqueza que chega, recursos, remédios, comidas, enfim, é o Hamas, que
atua enquanto grupo filantrópico nas ações sociais e também na escolarização e na chamada ajuda comunitária. Então nós temos um grupo bastante complexo, de modo que é possível que o cidadão que viva em Gaza, ele não goste do braço militar do Hamas, mas tenha relações sim com o grupo político e também com o grupo religioso, que são ligados ao Hamas. Então, o fato importante é que o Hamas busca atuar em diversas frentes para conseguir ter uma adesão popular, digamos assim, não é? Em diversas camadas sociais e em diferentes grupos e assim por diante. Agora, o que incomoda Israel, sobretudo, é a questão militar. Então, o braço armado do Hamas, assim chamado, é a chamada Brigadas Al-Qassam. Nós temos aqui nessa foto, nesse slide, duas figuras que são o Ismail Haniyeh, que, segundo Israel, estaria no sul de Gaza, por isso Israel justifica, inclusive, ataques em algumas regiões na região sul do território de Gaza, em busca de executar o presidente atual do Hamas, que é Ismail Haniyeh. Agora, um outro líder que é vice-presidente do Hamas é o Saleh al-Aruri. Este indivíduo é, inclusive, responsável pela criação e ter sido um dos principais líderes da ala militar do Hamas. Embora atualmente o Saleh al-Aruri não está atuando enquanto chefe militar do Hamas, mas sim enquanto liderança política, sobretudo no exterior. Este indivíduo, então, tem um histórico de muito respeito junto ao Hamas e, sem dúvida, foi fundamental no processo militar do grupo, o Hamas, e atuava atualmente no estrangeiro, sobretudo no Líbano, a fim de coordenar politicamente apoio eventual para o Hamas na guerra contra Israel. Então, Saleh al-Aruri tem uma importância gigantesca, conforme nós dissemos logo no início do nosso vídeo. É o homem do Irã dentro do Hamas, o que evidencia as conexões do chamado eixo da resistência. E é um homem muito bem relacionado, articulado politicamente. Nós vemos-no em reunião com o líder do Hezbollah, que é o grupo que atua no Líbano contra Israel, por exemplo, em reunião também com o líder da Jihad Islâmica, que atua sobretudo na região da faixa de Gaza. Então, um homem muito bem articulado e, conforme disse, vamos reiterar, atuou já na Turquia, atuou na Síria, atuou no território do Líbano, coordenando ações políticas contra o Estado de Israel. Então, nós temos que, além disso, este sujeito é fundador das Brigadas Al-Qassam. Agora, ele tem um histórico de prisões dentro de Israel. No contexto ali, em 1990, ele é preso, depois ele é preso novamente no ano de 2007. Agora, em 2010, ele é solto. E é solto num contexto bastante específico, porque ele vai coordenar as articulações e o acordo de libertação de presos palestinos em troca do soldado israelense que foi sequestrado em 2006. O sequestrado ali é Gilad Shalit. É conhecida essa história. O soldado israelense que foi sequestrado pelo Hamas em 2006 ficou em cativeiro até 2011. Houve acordos importantes por parte do governo de Israel e do Hamas. E à medida que os acordos avançavam, como o Saleh tem uma articulação política junto ao Hamas e com o governo de Israel naquele contexto, ele vai ser um dos responsáveis ali pela articulação para a libertação do soldado israelense e, ao mesmo tempo, a soltura de 1.027 presos que estavam em Israel, que eram de origem palestina e acusados por Israel de cometerem ataques e atentados terroristas contra Israel. Nós tivemos a troca de um soldado israelense por 1.027 presos palestinos no ano de 2011. E é um caso notável. Nós vemos na foto curiosa o Gilad, o pai e também o primeiro-ministro de Israel naquele contexto, que é Benjamin Netanyahu. Nós temos que Netanyahu está à frente do governo de Israel durante muitos anos. Ele sai do poder, volta, sai do poder, volta, tem crise política, ele acaba voltando ao poder, está no poder novamente com uma coalizão bem específica, mais ligada ao que alguns analisam como mais à direita e assim por diante. Agora, o Saleh é morto em Beirute, no Líbano, agora em janeiro de 2024. A morte do Saleh evidencia uma vitória, certamente militar, para o Estado de Israel. Agora, nós já analisamos aqui que o Hamas é um grupo que atua não só militarmente, mas atua também
politicamente, religiosamente dentro da faixa de Gaza. E aí fica o alerta. Qual será a vitória política de Israel à medida que ele tem vitórias militares? É inquestionável a quantidade de vitória militar de Israel, que não tem se transformado necessariamente em vitória política. Haja vista a oposição crescente em relação a Israel, sobretudo no âmbito internacional. Mas vamos analisando. Enquanto isso, no Irã, vale a pena darmos uma olhada. Nós tivemos explosões no território iraniano. As explosões ocorrem num contexto bastante complicado, complexo e simbólico, vamos observar. Mas antes, o Irã, conforme sabemos, lidera em alguma medida o que se compreende como resistência aos Estados Unidos e também a Israel no Oriente Médio. Ponto. Né? Nós temos o Irã enviando um navio para o Mar Vermelho diante dos conflitos crescentes entre Estados Unidos e o grupo Houthis, que atua no Iêmen, que tem o apoio do Irã. Então as conexões do conflito e a tensão têm só aumentado. Agora, no Irã nós tivemos explosões que resultaram na morte de pelo menos 100 pessoas. É isto que afirma o governo iraniano. E o detalhe é que a explosão é classificada pelo governo do Irã como sendo um ataque terrorista, só que as circunstâncias da explosão, foram duas no caso, das explosões, são muito complicadas. Por quê? Nós temos homenagem ao general Qassem Soleimani. O Qassem Soleimani é um dos mais importantes líderes da Revolução Iraniana da década de 70 e ele comandava as forças ali que atuam no estrangeiro, Al-Quds. Este general foi morto no ano de 2020 em um episódio bastante importante da tensão entre Estados Unidos e Irã. E, na homenagem de hoje, a morte desse general, que teria sido responsável por ataques à embaixada dos Estados Unidos lá no dia 31 de dezembro de 2019, nós temos que, na homenagem à morte deste homem, 2 explosões ocorrem no evento, resultando na morte de mais de 100 pessoas. Resta-nos saber quais serão as ações que o Irã tomará diante disso. Que ficou claro para o Irã, já conforme nós vimos aí os noticiários, o Irã acabou dizendo que tal acontecimento foi sim um ataque terrorista. Por enquanto, ninguém foi responsabilizado, mas que era uma circunstância bastante complicada, isso é. E se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu reitero o convite a você divulgar o nosso conteúdo e, claro, convido também a fazer parte do nosso curso de Geopolítica e ter o conhecimento à palma da sua mão, estudar de onde você quiser, ter um conteúdo baseado nas questões históricas, na evolução fronteiriça com aulas gravadas, Guerra Fria, Oriente Médio, Estados Unidos e assim por diante, aulas ao vivo e também o nosso território geopolítico, quando todos os dias temos ali as informações dos principais temas da geopolítica. E, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal!